Irmãos, então agora eu vou abrir aqui o espaço para o nosso irmão Rafa, como eu falei para vocês. Ele é um jovem, né? E hoje a gente fica muito feliz, né? Por ver jovens envolvidos nessa comunhão, nessa entrega do coração ao Senhor Jesus e permitindo que Deus, né, se comunique, né, fale conosco, né, direcione a nossa vida, direcione o nosso presente e confirme também o nosso futuro. Eu conheci o Rafa quando estava lá em Belém, a primeira vez que eu fui lá fazer exames, né, com a minha filha. Como vocês sabem, que eu tive que dar uma saída aí por uns 7 dias. E estava lá hospedado lá na associação. E aí eles, no sábado à tarde, eles fizeram lá uma reunião de oração. E aí eu fui participar. E aí em um dado momento lá, a gente dividiu lá em grupos. Eu participei de um dos grupos onde o Rafael estava. E ali a gente conversou um pouco, trocou algumas ideias, né? E aí eu convidei ele para estar aqui conosco, para contar alguns testemunhos, tá? Então, Rafa, agora são 5h10, você pode abrir aí o seu áudio. São 5h11 agora, a gente vai dar aí até 5h30 para você contar aí alguns testemunhos. Aí depois a gente para um pouquinho, faz 2 orações e aí depois você continua aí contando os testemunhos, tá bom? Rafa, fica à vontade, esse aqui é o Distrito Bela Vista, é apenas uma parte, né? Eu digo que aqui tem praticamente 10%, né? Mas a Bíblia fala que é 10% de dízimo, né? Até 10% aqui também a gente leva a sério, né? Mas louvado seja Deus, irmãos, porque a gente não está preocupado com multidões, né? A gente está preocupado, Deus se preocupa com pessoas individuais. E aqui eu tenho certeza que as pessoas têm sido abençoadas, como eu também, com as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós nas terças e nas quintas, tá bom? Rafa, esse aqui é uma parte do grupo, né, do Distrito Bela Vista, pela qual eu sou pastor. Fique à vontade, você tem aí, são 5h11 agora, até mais ou menos aí umas 5h25, 5h30, a gente dá uma pausa e aí depois você pode continuar, que a gente tem até às 6 horas aí para poder desfrutar das bênçãos do Senhor, tá bom? Fique à vontade, meu irmão. Bom dia, irmão. Vocês estão me ouvindo aí? Todo mundo me ouvindo aí? Pastor Eduardo, obrigado aí pelo convite aí. É um privilégio aí estar testemunhando aí das bênçãos aí que Deus tem feito aí na minha vida, né? Eu costumo falar que o pessoal às vezes me chama para pregar. Eu falo assim, gente, eu não sei pregar não, eu só sei testemunhar. Só sei falar aí do que o Senhor tem feito aí na minha vida e tem sido bênção, né? Então vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Rafael, né? Como o pastor falou. Eu tenho 21 anos, não aparento, mas eu tenho 21 anos. Eu sou natural lá de Fortaleza, né? Moro lá, eu nasci em Fortaleza, ali no interior, em Monsenhor Tabosa. Só que eu cresci em São Paulo. Nós somos em 5 irmãos. Quando a gente foi para São Paulo, minha mãe só tinha 2, eu e o mais velho que eu, que tem 23. Então eu me criei em São Paulo, né? Eu não sou do lar cristão. Lá em casa eu sou o único adventista, né? No caso, só eu adventista. Irmãos, como começou? Começou quando eu fiz um questionamento para Deus. Eu já fui de diversas denominações, né? Eu cresci ali na Universal com meu pai, e depois eu fui para Renascer, aí eu me batizei na Igreja dos Mormons, sempre procurando algo que me preenchesse. Porque quando eu ia nas igrejas, nada me preenchia, nem por um momento. Até mesmo onde eu ia lá com o meu pai. E aí, lá onde eu morava, que é Osasco, eu andava com uns meninos que tinham condição. Nós, lá em casa, a gente não passava sem necessidade, mas meu pai e minha mãe nunca tiveram condição de dar assim, você quer um celular, você quer uma bicicleta, eu vou dar pra você. Não, eles nunca tiveram. E aí, eu tava andando na rua uma vez, eu tava, de tanto eu dar com esses meninos e ver que eles tinham uma bicicleta, né, pastor? Tinha um celular, um videogame e tudo mais, eu andando na rua assim, eu peguei e falei com Deus. Eu falei desse jeito assim, eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu vou te dar uma semana pro Senhor me dar uma bicicleta, o Senhor me dar um celular e um videogame. E aí passou segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não veio nada. Eu fiquei baixo, hein? E eu falei assim, quer saber? Esse Deus aí tá de balela. Eu falei assim, não vou mais pra igreja, não quero saber de nada. E aí avançou, eu tinha ali no período de uns 11, 12 anos. E aí passou 2 meses, um tio meu, ele saiu lá de
Fortaleza, ele veio para São Paulo para trabalhar com a irmã dele, que é minha tia, ali no Brás, ali na capital de São Paulo mesmo, onde vende as coisas baratas, tudo ali, né? A minha tia, ela tem uma empresa ali. E aí ele veio 2 meses, aí ele viu a situação que eu vivi ali e tudo mais, e ele falou assim, não, você não vai ficar mais aqui não, você vai trabalhar. Aí ele me levou pro Brás para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar lá com a minha tia, né? Ela me ensinando muitas coisas ali. Eu era novo, né? Comecei a trabalhar muito novo. Isso não é comum, assim, na nossa geração, né? Então, eu comecei a trabalhar ali por volta de uns 13, 14 anos. E aí, trabalhando ali, passei um período de 1 ano trabalhando com a minha tia, 1 ano e meio, 2 anos por ali. E aí, eu tava em casa uma vez e aí me veio a impressão do Espírito Santo, né? Olha pra frente. Eu peguei assim, não conhecia nada, só veio assim na minha. Hoje a gente consegue entender, né? Aí eu olhei assim pra frente assim, tava um videogame. Aí eu falei assim, ué, calma aí. Aí eu lembrei daquele pedido que eu tinha feito pra Deus, né? Eu olhei pra minha frente, tinha um videogame. Aí eu olhei pro lado, tinha um celular. Aí me veio assim na mente pra mim ir lá fora, que eu morava em apartamento, né? Pra mim ir pra varanda. Quando eu fui pra varanda, irmãos, que tava lá a bicicleta. E aí no final só veio essa impressão. O Deus dará oportunidade de você ter as suas coisas. E foi desse jeito que se iniciou. E aí criou aquela paixão em mim. Eu falei assim, rapaz, Deus fala comigo. E aí, né, eu saí ali da minha tia, não tem como detalhar muita coisa, mas ali na minha tia eu passei um período ali de 2 anos, né? E quando você entra numa empresa, você é novo, ainda você é parente do dono, os irmãos já imaginam aí como que funciona, né? Se não é empresa normal, já tem pessoas querendo se crescer, né? Assim, podemos dizer. Lá era do mesmo jeito, o pessoal fazia de tudo assim para me tirar. O esposo dela também não era conivente comigo, que ele pensava que eu tava lá para tomar o lugar dele, né? Então ele pegava ali, me humilhava, falava alto comigo, muitas das vezes ali chegou a xingo, né? Eu fui criando um ranço dele, fui criando raiva dele. Até chegar a determinado momento, o meu irmão trabalhava lá também, a gente trabalhava junto, né? Ele trabalhava em uma loja, eu trabalhava em outra. E ele pegou e falou assim pra mim. Ele falou assim, Rafael, cadê o seu irmão? E meu irmão, ele saía, né, pra festa e tudo mais. Eu nunca fui fã de sair. Assim, já saí, mas não da maneira que ele saía. Ele falou assim, cadê o seu irmão? Eu falei assim, ué, não sei, sou tutor do meu irmão, você tem que perguntar pra ele, velho. Falei desse jeito. E ele pegou e ficou bravo, falou assim, ó, quer saber, a partir de amanhã, não precisa você vir mais, tal. Eu falei assim, querido, amanhã faz 2 dias, fica em paz. Falei desse jeito. Aí pegou, e aí a minha tia, o filho da minha tia, ele tem uma empresa também, que é o meu primo Eduardo. E aí, no outro dia de manhã, o Eduardo já pegou e mandou mensagem. Né? Ele falou assim, ô Rafinha, você sabe que isso é meu, né? A partir de amanhã. Eu falei assim, não tô sabendo não. Ele falou assim, você vai trabalhar pra mim agora. Que é uma empresa adventista, né? Meu primo, ele era adventista e tudo mais. Então, a empresa dele lá é adventista. Funciona assim, quinta-feira fecha 4 horas. Sexta-feira fecha às 4 horas também, só que quinta-feira fica aberto das 4, fecha 4 horas, fica aberto das 4 às 5 para um pastor ir lá fazer um culto pra gente e tudo mais. E aí eu peguei e fui trabalhar com o Eduardo. E trabalhando com o Eduardo, um pastor me ofereceu estudo bíblico. Eu falei assim, peguei, eu vou participar só para ver qual que é esse trem, né? Que de tanto, irmãos, eu frequentar tanta denominação, eu peguei, trouxe na minha mente assim, falei assim, não, esse pastor quer me batizar só para ganhar mérito, alguma coisa assim do tipo, né? Tinha preconceito. E aí o pastor começou a me dar estudo bíblico, tudo mais ali, eu não prestava atenção em nada, tudo mais, ele falava, eu não prestava atenção, e terminou aquele estudo bíblico, eu não absorvi nada dali. Só que a misericórdia de Deus nos alcança, né? Aí passou um período assim, mais de 8 meses. E aí a gerente de lá, saiu o gerente, virou outra gerente, a Brenda. E ela começou a me dar estudo bíblico. E ela começou a me dar estudo bíblico, aquele negócio ali. Eu era muito, na verdade eu sou ainda, né? Eu era muito questionador, mas da onde, daqui, daquilo outro. E ela pegava, ela me explicava mesmo. Eu falei assim, meu, tremendo isso aqui. E a gente foi tendo aquele processo de estudo, né? E aí, certa vez, eu tô resumindo aqui pros irmãos, para não ficar muito longo também, que a gente não tem muito tempo. E aí, eu falei assim, Deus, né? Eu tô falando assim do jeito que eu falava com ele agora já é diferente. Falei assim, o negócio é o seguinte, eu só vou me batizar se o Senhor mandar. Só vou me batizar se o Senhor mandar.
E aí, terminou o estudo bíblico, eu falei assim, agora? Você agora nós espera. Aí eu fui pra igreja, se eu não me engano, foi... Na verdade, eu fui tirar o horário de almoço com um amigo meu. Aí a gente assistiu um testemunho de um pastor, o pastor Jeconias Neto. Rapaz, o testemunho daquele pastor falou demais comigo, mas quanto mais falava assim, eu endureci o coração. Aí quarta-feira, eu nunca ia pra igreja de quarta-feira. Eu não era adventista, mas eu frequentava. E aí eu fui pra igreja de quarta-feira, quem pregou lá foi um amigo meu, o Wesley. Quando ele pregou, irmãos, era nítido, assim, Deus falando comigo através da pregação. E aí eu saindo de moto, assim, com o Vanderlei, né, pastor? Saindo de moto, assim, com o Vanderlei, quando eu virei a esquina, assim, tudo mais, eu falei assim, Vanderlei, eu vou me batizar. Aí o Vanderlei assustou, eu falei assim, como assim? Eu falei assim, Vanderlei, Jesus está voltando, meu amigo, eu não posso ficar de fora, não, eu tenho que avançar. Eu falei assim, eu vou batizar e vai ser dia 10 de julho. Ah, acho que foi 2022, irmãos. 2022, 2023, não vou lembrar, eu sou ruim demais com data. E aí eu peguei, tomei a decisão de batizar, eu fui falar com o pastor lá, falei assim, pastor, eu vou batizar e tem que ser dia 10 de julho. Ele falou assim, Rafa, mas dia 10 de julho não tem como, tudo mais. Eu falei assim, pastor, aí eu peguei e falei, irmãos, quando a gente tá no mundo, a gente é miserável demais, a gente já é, né? Eu falei assim, não, pastor, se não for dia 10 de julho que veio essa data assim na minha mente, eu falei assim, tem que ser essa data. E aí ele falou assim, não, né, vai dar um jeito então. E a igreja lá é bem pequenininha, né, onde eu frequentava, lá em São Paulo. E aí eu peguei e tomei a decisão de me batizar e deu certo lá, irmãos. Peguei e me batizei. Só que me perdi dentro da igreja, tava desse jeito. E aí eu fiz um questionamento para Deus mesmo. Depois de um mês assim batizado, eu peguei e falei assim, Senhor, 2 meses. Eu falei assim, Senhor, é isso aqui? Se for, para ser salvo, então, eu preciso ir para a igreja quarta, sábado, domingo e acabou. É isso aqui. Porque se for isso aqui, para eu ser salvo, eu preciso fazer isso aqui, eu não quero. Não quero ser salvo, então. E, irmãos, aí começou aí, bênção. Aí eu conheci o divisor de águas, né? Não sei se algum de vocês conhece, mas eu conheci os momentos a sós com Cristo. E quando eu participei a primeira vez, eu falei assim, que é isso aqui? Rapaz, conversar com Deus assim, abertamente, com um amigo. Eu falei, vamos ver se aí dá certo, né? E comecei a praticar, comecei a intensificar ali meu relacionamento com Cristo. E aquela paz, aquela certeza da salvação foi voltando. E eu falei assim, então é isso. Para eu ser salvo, eu preciso ter Jesus. Então eu comecei a ter Jesus, comecei a fazer dele o meu melhor amigo. E aí a gente foi avançando nesse processo aí. Só que depois de eu começar a viver os momentos a sós com Cristo, né? Aí Satanás ele vem e quer te dar rasteira. Ele teve um período que eu não estava conseguindo intensificar tudo mais meu relacionamento com Cristo. Eu saí daqui na Nature, né? Da empresa desse meu primo. Eu rodei diversas empresas, assim, ó. Fui trabalhar com administração, fui trabalhar com um primo meu de quarta, como fala? De quarta. Era meu primo aí de quarto grau, né? E aí, aquilo lá, Satanás oferecendo, tipo assim, muito dinheiro, mulher, etc. E eu rodei ali, eu falei assim, Senhor, dá mais uma oportunidade aí de eu voltar. E pegou, uma menina, ela tava numa reunião de oração, a gerente, pegou, só mandou mensagem pro meu primo assim, Eduardo, o Senhor Jesus falou para chamar o Rafinha de volta. E aí eu voltei, irmão. É nessa que eu voltei, Deus terminou o processo ali dele na minha vida ali durante aquela empresa. Só que aí era uma guerra, né? Era eu tentando intensificar meu relacionamento com Cristo e em casa era uma guerra, porque eu morava com meu tio. E o meu tio, ele tem aí uns 60 e poucos anos, 65 por aí, 64. E aquelas pessoas ignorantes, sabe lá de Fortaleza, lá, pessoa ignorante, fala alto, grita, xinga e tudo mais. E chegou um período ali que eu não aguentava mais. E toda vez que eu ia até o Senhor Jesus, conversar com o Senhor Jesus a respeito disso, ele falava para eu permanecer lá. E chegou a um ponto, irmãos, eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer me usar para salvar ele, eu não quero. Tem meu livre-arbítrio. Não, cansei desse cara aqui. Era muita humilhação, ele me xingava e tal. Muitas das vezes ele proibia eu até de comer comida, eu ficava um dia lá sem comer. O trem lá era terrível, irmãos. Fora que ele também, tipo assim, era muito mulher ainda. Então, tipo assim, ele ficava levando mulher lá pro apartamento, e aquelas músicas, e aquelas coisas. Tem um coração bom, sabe? Só que vivia assim no mundo. Então era aquela guerra lá, era ele vivendo isso aí, eu tentando intensificar o relacionamento com Cristo. Ele tentando intensificar o relacionamento dele lá com o inimigo, lá com os prazeres momentâneos, eu tentando intensificar com Cristo.
Então, era essa guerra aí. Só que tem um porém. Eu, quando eu era muito novo, né? Hoje o senhor já pede para eu contar assim, esses testemunhos. Eu, quando era muito novo, eu sofri um abuso. Acho que eu tinha uns 8 anos. Do meu parente ali em si. Não da minha convivência, dos meus irmãos e tal. E ali, consequentemente, veio o quê? Veio a pornografia, veio a masturbação. E ali eu escutava os testemunhos dos oradores, né? Falava assim, Jesus, através do relacionamento, Jesus me libertou disso, daquilo. Eu falei assim, se eu começar a intensificar meu relacionamento também, vai me libertar. Que isso era algo que eu não conseguia. Não conseguia me libertar de jeito nenhum. Isso era o meu pecado aí na carne, né? E aí, eu comecei, em todos os momentos das que tinha em São Paulo, eu comecei aí. Eu falei assim, eu preciso intensificar tudo mais. É a mesma coisa, né? Só que muda os testemunhos, só que é diferente, irmãos. Quando a gente vai, a gente aprimora assim, de uma maneira diferente. E teve um período lá em Osasco também, que eu presenciei, a minha mãe traiu meu pai. Então a minha mãe, pra mim ali, já tava morta. Tipo assim, eu tinha nojo da minha mãe, a um ponto de eu não conseguir chamar ela de mãe. Quando eu fui trabalhar lá em São Paulo, eu esqueci deles e tudo mais. E não falava com ela, né? Era raro, eu falava com a minha mãe 6 em 6 meses. Acho que eu já cheguei um ano assim, falava, mas muito bem pouco. Era uma ligação de 2 minutos e já era. Porque eu tinha tudo aquilo ali dentro do meu coração. E aí, quando eu passava lá, ficava conversando com o Senhor Jesus, eu procuro ser muito sincero, né, com o Senhor Jesus. E eu tava na madrugada, clamando pelo Espírito Santo, e aí eu fui conversar com o Senhor Jesus ali correndo no dia. Eu falando para ele outra situação ali e tudo mais, né? Ele me vem impressando o Espírito Santo, me conta da sua mãe. Eu falei assim, não, se o senhor quer saber, eu não quero contar, então não vai ter nada aqui. E aí eu não contei, irmãos, que era algo que doía muito dentro do meu coração, né? Aí outra vez eu comecei a passar a falar um pouquinho. E aí teve uma vez que eu falei assim, Senhor, o senhor quer saber da minha mãe? Eu vou falar. Aí eu falava lá, Senhor Jesus, aconteceu isso, tal, detalhava para ele aquela situação toda e ficava contando para ele lá, né? E orava, clamava pelo Espírito Santo. E aí passou determinado tempo, assim, uma vez eu fiz uma ligação para minha mãe, né? E eu passei mais de 1 hora no telefone, quando eu desliguei, assim, que eu vi o telefone, 1 hora e pouco, eu falei assim, opa, calma aí, esse negócio aqui tá estranho. E a gente não percebe na hora, né? Eu falei assim, mano, eu falei com a minha mãe e tal. E aí eu começava a ligar pra minha mãe, passar tempo com a minha mãe, tinha prazer e tudo mais. E aí, acho que numa vigília lá, eu tava clamando, Deus, ele me libertou. Ele tirou toda a angústia, tirou tudo aquilo que eu tinha pensado ou sentido da minha mãe. E ele colocou um amor, assim, tão genuíno ao ponto que hoje eu ligo pra minha mãe assim, que chamar de vídeo com ela, eu fico zoando. Fala assim, mãe, fala aí quem que é seu filho preferido aí, fala aí. Fico zoando com ela, né? E aí, meu irmão, é bem isso, eu não conseguia falar eu te amo pra minha mãe, não tinha esses carinhos afeto, eu não cresci com esses carinhos, sabe? Eu cresci, não, era escola, era voltava, minha mãe brigava, tudo mais, era desse jeito assim. E aí, eu peguei, liguei pra minha mãe e eu comecei a demonstrar o meu amor pra minha mãe. E a minha mãe, ela foi se quebrando, né? Quebra. O amor de Cristo, ele quebra e constrange. E aí eu comecei a frequentar mais a casa da minha mãe, que ela morava ali uns 20, 30 quilômetros ali da onde eu trabalhava e tudo mais. Comecei a ir para casa da minha mãe, almoçava ali com ela. E conforme eu ia tendo experiências com Cristo, eu contava para ela e tudo mais. E é aquele primeiro amor, né? Conheci os momentos assim, não, preciso testemunhar para minha mãe precisa conhecer o Senhor Jesus, ela precisa ter experiência com o Senhor Jesus. Parece que quanto mais eu falava, mais eu me frustrava. Porque ela falava para mim, não praticava, sabe? Ela falou assim, eu conheço o momento eu conheço que meu filho vive e tal, mas não pratico. Eu disse, não, mas tem que ir lá, você tem que ficar com o Senhor Jesus, se esforça. E aí, eu falei assim, Senhor Jesus, eu quero um presente do Senhor. Eu falei assim, eu queria que minha mãe participasse dos momentos a sós com Cristo. Pedi pra ele, sabe quando a gente pede e tudo mais? Aí eu pedi, passou um tempo assim, ia ter um retiro lá na igreja lá, né? E aí o Senhor falou assim, paga a inscrição da sua mãe e dos seus 2 irmãos. Eu peguei, paguei a inscrição da minha mãe e dos meus irmãos. E minha mãe pôde participar aí dos momentos a sós com Cristo, juntamente com meus irmãos. A Ana Clara, que tem 13 anos, né? E o Gustavo, que tem 11. E aí, irmão, foi bênção, porque os meus irmãos ali, eles clamavam para mim, eles falavam, suplicavam assim, não, filho, eu quero participar da vigília e tudo mais, me acorda de madrugada. Era minha mãe não querendo participar e os dois querendo participar. E aí, realmente, eu acordei os dois
acordei minha mãe lá, né? Lá no retiro, lá, tudo mais. Falei assim, mãe, vamos, vamos. Aí os dois meninos também foram, meus dois irmãos, né? Eles clamavam, assim, pelo Espírito Santo de uma forma, assim, poderosa. E aí, então, o Senhor me deu o presente. E aí, a minha mãe não é adventista ainda, mas ela procura aí ter um relacionamento com Cristo, sabe? Se esforçando, tá num processo ainda. E agora começa em Quimeira, né, pastor? Vamos ter um momento de oração. E aí, o próximo momento eu vou falar para vocês como que o Senhor tem dirigido a minha vida. Eu já não trabalho mais naquela empresa, não estou em São Paulo. Como que Ele me libertou aí desses vícios que eu falei para vocês, tá bom? Muito bem. Vamos fazer agora uma pausa, né? Para um momento de oração. Vou pedir para a irmã Jacilene. Pode orar, irmã, para nós, irmã Jacilene. E vou pedir para o irmão Raimundo orar para nós também, tá bom? Os nossos objetivos de oração são... Eu estou aqui do lado, irmãos, é porque eu estou tentando filmar aqui, porque na plataforma do Meet aqui ele não permite eu gravar. E aí, como eu sempre gravo com o celular na frente do computador, porque eu estou falando para vocês, como é o Rafa que está falando, eu tenho que gravar pela tela do celular para pegar aqui o computador. E depois a gente colocar lá para os irmãos ouvirem. Por isso que eu estou de lado assim, não é porque eu estou me escondendo não, viu? É para poder pegar a imagem do computador. E, então, a gente vai orar sempre pelos mesmos objetivos, tá, irmã Jacilene e irmão Raimundo? Pelo derramamento do Espírito Santo, pelo despertar da igreja, né? A gente está vendo que esse movimento de oração, né, ele não é tão rápido, as coisas estão acontecendo de forma um pouco lenta, mas está acontecendo. A gente já tem percebido uma pouca melhora no nosso distrito, né? Aquela quantidade de problemas, né? Ele já tá sendo amenizada, né? Então a gente percebe que Deus está trabalhando. Quando o povo de Deus ora, né, as coisas acontecem, né? E aí a gente sabe que Deus ele está trabalhando. Então eu vou pedir ao irmão Raimundo, primeiras damas, né? A irmã Jacilene vai orar para nós aí. E aí depois o irmão Raimundo continua aí orando, tá bom? Aqueles que quiserem orar ajoelhados, eu vou me ajoelhar aqui também. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, porque estou na Tua presença e estamos na Tua presença. Amém. Agradecido pelo dom da vida, pelo despertar que o Senhor deu a cada um de nós. E nós estamos aqui, Senhor, para buscar mais e mais o Espírito Santo na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos irmãos, e fazer, Senhor, a Tua vontade. O Senhor ouviu o testemunho do Teu filho, do Teu jovem. Meu Deus, eu me emocionei aqui com o testemunho do Rafael. Tenho certeza que vários irmãos também ficou assim, emocionado, feliz por um jovem ser tão sincero igual o Rafael é e foi e será sempre nos Teus caminhos. Senhor, nós temos os nossos filhos, nós temos o nosso lar, o nosso esposo, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um. Eu sempre intercedo pelos meus vizinhos, pelos meus amigos, pelo pessoal do meu trabalho, meus irmãos. Deus sabe de todas essas coisas e eu estou sempre pedindo. E mais uma vez, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos para que o Espírito Santo de Deus nos move, nos transforme, nos prepare, nos leve a Canaã celestial. Porque só com o Senhor nós somos vencedores. Então nós estamos aqui, Senhor, para interceder pelos Teus filhos. Nós temos irmãos enfermos, nós temos irmãos que por algum motivo hoje estão afastados dos Teus caminhos. Mas o Senhor pode todas as coisas. Então, Senhor, traga de volta os Teus filhos. Amém. Cure os Teus filhos. Transforme a vida dos Teus filhos. O Senhor sabe, meu Deus, do que nós necessitamos, do que nós queremos. Mas que seja feita a Tua vontade, não a nossa, e sim seja feita a Tua vontade. Senhor, eu me sinto tão bem, tão feliz nesse momento de oração. O Senhor sabe, Senhor, da minha necessidade, da necessidade do meu lar. Os meus filhos hoje, Senhor, eles estão afastados dos Teus caminhos. Mas eu não perco a esperança, eu peço ao Senhor todos os dias que o Senhor abençoe. São os filhos bons, são os filhos que não estão também no mundo, mas também não estão fazendo a Tua vontade. Então, meu Deus, traz os meus filhos de volta. Assim como tem muito irmão que tem os filhos
fora, muita irmã que o esposo não faz parte, ou irmão também que a esposa não faz parte. Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Só o Senhor para ter misericórdia de nós. Só o Senhor para nos redimir nos caminhos dele. Senhor, o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o teu povo, meu Deus. E seja feita a tua vontade na nossa vida a cada dia. Mas que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a chegar até o céu. Abençoe também a família do pastor. Ele necessita, Senhor, o Senhor sabe da necessidade dele, dos seus filhos, da sua esposa, do seu lar, da sua família. Nós temos uma família grande, Senhor. E o Senhor transforma cada dia a vida de cada um. Abençoe grandemente a vida do nosso pastor, dos pastores, Senhor, da tua casa. Não só do pastor Eduardo, mas de todos os pastores que necessitam do teu cuidado, que necessita, Senhor, de estarmos presentes a cada dia, de cuidar das ovelhas. O Senhor deu uma missão para eles. Eles têm uma missão muito grande. É de fazer, Senhor, os cuidados que tem. Às vezes nós damos tanto trabalho, Senhor, tanto para Ti como para os pastores também. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a fazer o certo, a discernir o certo de o errado e fazer somente a Tua vontade. Prepara, Senhor, cada um dos Teus filhos para o Teu reino e faz, Senhor, a Tua vontade em nossa vida a cada dia. Nos abençoe e nos ensina, assim como tem cuidado, Senhor, do Rafael, da família dele. Senhor, o desejo do Rafael é que a sua mãe faça parte desta família tão maravilhosa. Tanto a sua mãe como o seu restante dos familiares. E a partir de hoje, nas minhas orações, eu vou colocar a família do Rafael. Porque Deus sabe de tudo, pode tudo e transforma tudo. Só Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele move, Ele faz tudo o que nós não podemos fazer. Então, meu Deus, mais uma vez, toma a nossa vida nas Tuas mãos e seja feita a Tua vontade. Essas bênçãos nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, o áudio do senhor tá desligado aí, ó. Tá desligado ainda. Aí, agora foi. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nosso muito obrigado por estar aqui na Tua presença. É um privilégio de nós estarmos conversando com o Senhor, falando das nossas necessidades e te orando e te suplicando pela presença do Espírito Santo na vida da Tua igreja mundialmente. E aqui, Pai, especialmente no distrito do Bela Vista, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha despertar a Tua igreja desse sono, dessa mornidão, dessa falta de vontade de buscar para crescer, para desenvolver uma espiritualidade, buscando esse Deus maravilhoso. Nosso muito obrigado porque o Senhor conduziu Rafael para dar testemunho, para nós entendermos e sentir que a nossa igreja precisa de jovens que têm sede de justiça de buscar esse Deus maravilhoso. Que também os pais, a mãe, a família, motive os seus filhos a crescer, desenvolver e participar da semana de oração, do grupo de oração. Querido Pai, nosso muito obrigado. Clamamos ao Senhor para que nós venhamos reconhecer a nossa necessidade. Precisamos renunciar o eu, precisamos nos entregar a Jesus. Precisamos estar se doando para o Espírito Santo, para que Ele venha fazer um trabalho que Ele já começou. E nós necessitamos do despertar todo dia, manter essa união com Cristo. Amém. Pedimos também, Pai, para que o Senhor permaneça com a família do Rafael, permaneça com a sua família, de modo que ele venha a ser um instrumento nas tuas mãos para
levar a mensagem para as pessoas que ainda não te conhecem verdadeiramente, porque cada um de nós precisamos ser moldado, transformado, para que o Espírito Santo continue nos unindo, para levar a mensagem para outras pessoas. Querido Pai, te pedir bem uma bênção especial sobre as pessoas que estão recebendo estudo bíblico. É muitas pessoas, mas nós temos certeza que o Senhor vai acampar os teus santos anjos ao redor da vida de cada um dos seus familiares, do seu lar, para que no momento dos estudos bíblicos, o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida, não só no que vai dar estudo, mas também nas pessoas que vão receber, e que seja feita a tua vontade. Clamamos pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor venha nos perdoar, nos purificar de toda impureza, palavras, atitude, ação, pensamento, e que o Espírito Santo venha cada dia trabalhar na nossa vida para que nós sejamos um instrumento usado, assim como foi no passado, na igreja primitiva. Queremos também fazer a tua vontade, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Te pedimos, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ir para a nossa segunda parte. Rafael, continue aí, meu irmão. Irmãos, eu lembrei aqui de uma experiência que eu tive com Cristo, né? No período que eu tava lá morando na casa do meu tio lá. E aí, vou contar aqui pra vocês aqui. Como eu falei pra vocês, né? A gente tem que procurar assim, ser sempre sincero assim com Deus, que é isso que Ele procura em nós, sabe? E uma vez eu tava no meu quarto, eu tava chorando, né, lá no apartamento. E eu falei assim, Senhor, o Senhor não sabe o que é sofrer, não. Mas se o Senhor não sabe o que é sofrer. E Senhor, eu já tô aqui mais de 5 anos, trabalhando com a minha família, e isso e aquilo. Eu não aguento mais não, Senhor. O Senhor não sabe o que é sofrer. Eu tô sofrendo, Senhor Jesus. Tô chorando aqui, ó, porque esse cara, ele só quer ficar me humilhando. Ele só quer, olha o que ele tá fazendo aqui, Senhor. Quanto mais eu clamo por ele, suplico pela vida dele, pela salvação dele, mais ele fica me humilhando e tudo mais. E comecei a contar pro Senhor Jesus que eu tinha raiva dele, entendeu? Que muitas vezes ali dava vontade de pegar um cabo de vassoura, irmãos, e descer ali no meu tio ali, que era muita situação que me revoltava, sabe? Muitas das vezes eu chegava do trabalho, 6 horas, e eu ficava ali fazendo minhas coisas, né? Lavava minhas roupas, etc. Ia almoçar. E ele chegava lá com mulher e tudo mais, eu não conseguia dormir. Então foi essa situação assim. E aí na hora o senhor me impressionou para mim entrar no aplicativo e para mim ler uma reflexão. E nessa reflexão assim eu tive bastante experiência. Só que fala mais ou menos assim, ó. Eu estive aí onde você está. Senti a dor apertar no peito. Experimentei o cansaço das lutas que ninguém entende. Carreguei o peso do mundo. E ainda sendo Deus, chorei, como você chora hoje. Eu sei o que é enfrentar tentações, lutar em silêncio, segurar lágrimas no escuro. Não pense que eu não sei o que é sofrer. Eu vivi tudo isso por amor a você. E embaixo continua. Aquelas dores que você não consegue explicar para ninguém, eu entendo. Os medos que você carrega, os medos que você guarda para não assustar quem está por perto, eu conheço todos. Você não está perdida, não está sozinho. Ainda que ninguém mais perceba o quanto está difícil continuar, eu estou com vocês. E eu não vou abandonar agora. Mesmo que a sua dor pareça incompreendida por toda a sua volta, fixe os seus olhos em mim. Eu sou a paz no meio da tempestade. Eu sou a mão estendida quando tudo desaba. Quando você sente que ninguém mais te ouve, lembre-se, eu ouço até os seus pensamentos mais escondidos e vou com você até o fim. E aqui embaixo fala, né? Não tenha medo, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças e ajudo e protejo com a minha forte mão. E aí, irmão, amém. Depois de você ler uma mensagem dessa aqui direto do papai, você fica feliz, né? E aí foi bem, você falou assim, então, senhor, o senhor tá comigo, vamos avançar. Só que, irmãos, uma semana depois, aquela mesma situação, só que o senhor me fortalecia, eu buscava, né,
a presença do Espírito Santo assim. E aí, avançando, eu falei que ia contar lá dos vícios e qual que é o... Ah, tá, de como que o Senhor foi conduzindo. E ali eu passei dos meus 14 anos aos meus 20 anos trabalhando com a minha família. E trabalhava com a minha tia, às vezes eu voltava lá pro Eduardo e ficava assim, eu ia e voltava, né? Quanto que eu via muita artrite ali. Era uma guerra espiritual tremenda. E aí, chegou determinado tempo, assim, que a minha família, eles sempre tiveram o desejo, tipo assim, de eu pegar os negócios deles, assim, sabe, minha prima e meu tio, e tocar, virar gerente, etc., pelo fato de eu ter crescido no negócio ali e ser família, né? Só que quando eu fui intensificando esse relacionamento com Cristo, tudo mais, aconteceu uma situação que Deus, ele me libertou de tudo isso, de todos esses desejos, sabe? Desejo de ter dinheiro, desejo de ter empresa, etc. Aquela ganância toda, Deus, ele tirou do meu coração. E então, Deus, ele colocou o desejo no meu coração do quê? De salvar pessoas, de levar pessoas até Ele. E então, aonde eu ia, eu testemunhava, falava, você precisa ser amigo do Senhor Jesus, é muito bom. Irmãos, eu vou até o Senhor Jesus, eu fico com o Senhor Jesus porque pra mim, assim, eu tô falando pessoal comigo, que é gostoso estar com Ele, conversar com Ele, falar dele, não só dos meus problemas, sabe, de uma amizade. Uma roupa, irmãos, que eu conto essa experiência e o pessoal fica chocado, né? Tipo assim, quando eu vou no shopping, eu não escolho roupa minha, não. Eu vou falando com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem essas roupas aqui e tudo mais, Senhor Jesus. Mas, Senhor Jesus, eu não gosto de usar essas roupas. Hoje, irmão, se vocês verem assim a roupa que eu uso assim social, meus amigos lá do mundo veem assim, eles ficam assim, não é possível. O que aconteceu com o Rafa? Teve uma menina que ela me conheceu antes de ser adventista. Entrei em contato com ela para testemunhar e tudo mais, né? Ela falou assim, Rafa, as postagens assim que você posta assim, no Instagram, sabe? As fotos que eu posto assim, ela falou assim, Tevo, você tá diferente, você tem um brilho diferente. Então, quando a gente começa a andar com o Senhor Jesus, é nítido, nós não vê. Só que, tipo assim, as pessoas vê, entendeu? Através de tudo. E eu fui avançando. E aí, eu fui fazer uma retirada, né? Eu tava lá na empresa e falei assim, ô Brenda, o negócio é o seguinte, preciso sair sexta-feira, meio-dia, eu vou fazer uma retirada. Como que funciona a retirada? Eu fui ficar 3 dias num sítio, intensificando meu relacionamento com Deus, clamando pelo Espírito Santo, meditando na Bíblia e conversando com a pessoa do Senhor Jesus. 3 dias inteiros fazendo isso aí, claro, dormindo, etc. Só que era em prol disso aí. E eu peguei e eu tava passando pano no chão, né? E eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse dinheiro que eu tenho aqui é para pagar aluguel, mas eu vou dificultar o trabalho pro Senhor agora. O Senhor é dono do ouro e da prata. Eu não vou pagar meu aluguel do apartamento. Eu vou usar esse dinheiro para chegar até o interior lá. Aí eu peguei e entrei em contato com a irmã. Eu falei assim, irmã, seu sítio tá vago e tudo mais. E ela falou assim, Rafa, não tem ninguém lá. Eu falei assim, irmão, eu vou usar lá. Eu falei assim, eu vou usar lá. Eu preciso passar, eu preciso entregar um monte de coisa que está no meu coração para Deus. E, irmão, cheguei lá, comecei a intensificar. Comecei a clamar pelo Espírito Santo. Senhor, mata meu eu, mata minhas próprias vontades, Senhor. E ele mostrou que eu tinha ídolos no meu coração, né? O primeiro era o trabalho e o segundo lá era dinheiro, riqueza, né? E eu falei assim, Senhor, como assim isso aqui e tal? E eu comecei a clamar para Deus tirar aquilo ali do meu coração. Só que eu comecei a rasgar o meu coração, irmãos. Não aquelas orações assim que a gente costuma fazer, sabe? Eu comecei a rasgar meu coração. E eu falei assim, Senhor, eu tô com esse desejo no meu coração, mas eu não quero entregar pro Senhor, não. Eu quero ficar com isso aqui. Eu quero ter, Senhor. O que eu vou fazer nesse mundo aqui se eu não tiver condição? O que eu vou fazer, Senhor? Não sei. Eu tenho meu trabalho lá e comecei a clamar, a suplicar em choro. Disse, Senhor, tira de mim. Irmãos, Deus me libertou ali e tirou aquele desejo de mim. E aí, no último dia lá da retirada, o Senhor Jesus pegou, me falou desse jeito assim. Ele falou assim, eu vou te mandar embora. Eu disse, então tá bom. E era em 3 dias, né, irmão? Ele foi específico, ele falou assim, eu vou te mandar embora em 3 dias. E eu fiquei incrédulo, né? Eu falei assim, tão específico assim, Senhor? Vai. Diferente, né? E aí eu voltei a trabalhar. Passou 3 dias. Quando eu cheguei lá no estágio, a gerente me chamou a Brenda e falou assim, Rafinha, aqui na Natura agradece pelos seus serviços e tudo mais. Só que a gente tá demitindo você aqui e tudo mais. Foi um baque, né? Diferente. Não foi da última vez. Da última vez eu fui arrogante, né? Ela pegou me embora. Ela pegou, mandou embora, irmãos. Olha o jeito que o ser humano é, né? Do jeito que eu sou, no caso. Bati a mão assim na mesa e pá. Ela falou assim, vamos fazer oração. Eu falei assim, Brenda, oração eu faço na minha casa. Só que dessa vez foi diferente. Ela pegou, me mandou embora, fiquei calado e tal, fiquei quieto.
que quando o Senhor fala, aí quando vem esse baque assim, eu falei assim, Senhor, e agora? E aí ela falou assim, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí ela orou tudo mais, me deu um conselho lá. Eu peguei e saí dali. Só que em toda a minha hora de almoço, o que eu fazia? Eu não almoçava, eu ia ficar com o Senhor. Eu ia ficar com o Senhor Jesus, né? Eu ia passar tempo com o Senhor Jesus lá. E eu falei assim, mano, eles mandam embora, não vou fazer diferente. O dono da empresa era minha prima e meu primo, né? Aí eu peguei, falei com o Vanderlei lá, um amigo meu que trabalha lá na loja lá e tudo mais. E falei assim, Vanderlei, que na turma me mandou embora aí. Eu falei assim, sério? Eu falei, e agora? Ele me deu alguns conselhos, fui lá pro parque. Eu falei assim, senhor, agora é eu e o senhor. E eu comecei a conversar com ele lá no museu. Eu falei assim, senhor, eu tenho essa situação aqui que eu vou trabalhar, senhor. Vou ganhar dinheiro e eu vou conseguir ficar com o senhor. Vou conseguir intensificar o meu relacionamento com o senhor. E eu tenho essa segunda opção, senhor, que eu vou ganhar dinheiro, né? E não vou conseguir passar tempo com o senhor. E aí, eu tenho essa terceira aqui também, senhor. A terceira é... Eu vou ficar somente com o senhor. Mas essa terceira, irmão, quase que não sai para eu falar para ele. A terceira eu vou trabalhar em prol do senhor, né? Que era... Já tinha passado pela comportagem primeiro. Irmãos, fiquei uma semana na comportagem e saí. Uma semana de cursão, primeiro dia de ir pro campo, eu saí e falei assim, não, tá doido, moço, isso aqui não é de Deus, não. Você tá doido. Eu tive uma experiência ruim lá com os líderes lá, tudo mais, né? Tem em todo lugar, né? Eu tive uma experiência ruim e criou barreira no meu coração. E quando eu terminei de contar tudo pro Senhor Jesus, ele me impressionou com o nome, Guilherme, que é um amigo meu que eu conheci numa reunião de oração. E eu falei assim, Senhor, o Gui, o que tem a ver o Guilherme? Aí eu comecei a pensar e meditar. Eu falei assim, o Gui, ele tá comportando, né, Senhor Jesus? Ah, o Senhor quer que eu vá comportar? Vou orar. E Deus, ele me confirmou. E eu falei assim, Senhor, e agora? Porque eu não quero ir, não. Esse negócio de comportagem, Senhor. Mas é o Gui, né? Ele vive um relacionamento com Cristo, já vai ser um pouco diferente, já vai dar um gás, assim, tudo mais. E aí, eu peguei, falei assim, bom, não sei, vou dar uma negligenciada aqui. E aí, em fevereiro, eu fui lá pra Fortaleza visitar minha bisavó. Dia 2 de fevereiro, dia 6, no caso, eu cheguei lá. E eu comecei a intensificar meu relacionamento com Cristo, tudo mais lá, né? E aí, o senhor, comportagem. Eu falei, senhor, esse negócio de comportagem não dá certo, já falei pro senhor. Irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu falei assim, Gui, como tá aí e tal? Eu já tinha dado pra ele que eu ia, né? E aí, peguei então, tomei a decisão de Fortaleza, passei um mês em Fortaleza com a minha bisavó ali, comendo a comida dela, aproveitando ali, né? Ela já é de idade já. Fui pra Belém do Pará. Em Belém do Pará, cheguei lá, comportei 2 meses lá. E aí, em 2 meses, eu peguei e saí de lá. Eu falei assim, senhor, e agora, senhor? Foi bem, seu irmão, comportar assim, tremendo. Tive cada experiência, assim, sabe? Forte demais. Foi algo assim que Deus usou ali pra me mostrar qual que era a verdadeira, tipo assim, a verdadeira comportagem, sabe? Você levar ali a salvação para as pessoas através de manuais. Eu contava ali minhas experiências com Cristo, as pessoas ficavam maravilhadas também. Foi conduzido por Deus. Eu falei assim, senhor, e agora? O que eu faço? E aí ele me foi direcionando os caminhos, assim, tudo mais. E aí hoje eu tô aqui em Maceió. Eu vou comportar aqui permanente. Vou comportar aqui com o Fabiano. E aí, tava até meio conversando com ele antes de ontem. Falei assim, senhor, tô me sentindo assim, muito sozinho. Falei, senhor, tô longe de casa demais. Minha família é lá, senhor. Mas quando ele tira nós do conforto assim, é doloroso. Mas também é uma paz assim que a gente sente no coração assim, fora do normal. Uma paz assim tremenda. E aí eu tô aqui, né? Nós tá avançando aqui nesse sentido. Quarta-feira eu já vou descer lá pro campo lá, a gente então começar a trabalhar. E aí Deus, ele tá conduzindo aí a minha vida através da comportagem, tem me sustentado, né? Irmãos, eu sempre tive assim a independência financeira. Eu trabalhava, então tinha meu dinheiro, eu saía pra shopping, etc. Então Deus, ele tá tirando esse desconforto de mim. Ele tá me mostrando assim que é ele, né? Ele que me sustenta, ele que me mantém. E ele tá dando o jeito dele, tô fazendo o trabalho que é dele, tô salvando os filhos dele, né? Então, ao mesmo tempo me salvando também, né? Porque a comportagem, ela é assim. Ao mesmo tempo que você tá levando salvação para as pessoas, você se salva também. E aí o processo lá dos vícios foi o seguinte, eu ficava lá com o Senhor Jesus, ia nos momentos a sós com Cristo e pegava e caía. E eu participei de uma reunião de oração, clamava pelo Espírito Santo. Você passava, irmãos, passava madrugadas clamando pelo Espírito Santo.
e suplicava pelo poder do Espírito Santo, e não me libertava disso. Era algo assim tremendo não, algo terrível, não saía por nada. Eu fiz uma retirada, 3 dias, a retirada serve justamente para isso, para Deus tirar assim, uns pecados que a gente tem, que não sai no relacionamento com Cristo, em oração assim, clamando, suplicando, não saía também. Eu caía, voltava a cair. E aí chegou determinado tempo que eu peguei e mandei mensagem para um orador, né? Eu falei assim, e aí, cara, como que faz? O nome dele é Ivori. Eu falei assim, Ivori, como que faz? Como que Deus te libertou aí? Ele pegou e falou assim, foi assim, assado. Eu falei assim, Ivori, eu não aguento mais. E eu tava lá, eu tava falando pro Senhor, eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não me libertar disso aqui, ou vou voltar pro mundo, ou o Senhor me liberta. Igual Jacó lá, o Senhor me dá minha bênção, ou o Senhor me mata, né? Mais ou menos assim. E aí, irmãos, é tremendo. Quando eu praticava lá, quando eu ia assistir tudo mais lá, eu falava com o Senhor Jesus ou antes ou depois. Ou antes ou depois. Durante o ato, nunca falava. Irmãos, é algo assim que a gente não está acostumado, né? E eu falei assim, Senhor, eu vou fazer diferente. Irmãos, peguei lá, né? Tô falando assim pra gente assim, que tá em grupo, assim, tudo mais. Peguei lá, tal, fui lá, abri o site e tudo mais, comecei a falar pro Senhor Jesus. Falei assim, Senhor Jesus, o Senhor tá vendo isso aqui, Senhor Jesus? Isso aqui, Senhor Jesus, não consigo me libertar disso aqui. E eu tenho prazer nisso. Eu gosto desse jeito assim, assado. Irmãos, foi a primeira vez contando pro Senhor Jesus, a segunda vez. A terceira, Deus tirou o desejo repentino assim de mim, tremendo. A um ponto assim que às vezes não, ou quer vir um pensamento na minha mente assim, me dá uma repugnância assim, sabe? Um nojo. Desde lá então, Deus ele me libertou disso aí, nunca mais eu voltei lá a assistir esse tipo de coisa aí e tudo mais. Deus me libertou. E aí, quando eu comecei a intensificar esse relacionamento com Cristo, Satanás, muitas das vezes, quando acontecem situações assim, me vem assim, desejo assim para desistir. Por conta da minha família e tudo mais, é difícil você estar caminhando assim, só você na luta, assim, sozinho, né? Só que Deus, ele nos mantém, ele vai colocando pessoas no nosso caminho assim, que nos ajuda, né? E eu falei assim, Senhor Jesus, eu tenho uma coisa para conversar com o Senhor. Isso quando eu estava lá em São Paulo ainda. Lembrei dessa experiência quando a gente estava clamando aqui pelo Espírito Santo. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu tenho uma experiência com o Senhor, com o Senhor, mas Senhor, eu preciso falar algo para o Senhor. Eu não consigo ver Deus como meu pai. Eu vejo Deus como um tirano. Eu vejo Deus como que ele está ali para me julgar. Eu vejo isso dele. Eu não vejo ele como meu pai. Porque o meu pai, irmãos, ele sempre foi de trabalhar muito, sabe? De levar o sustento para dentro de casa. Então, meu pai não teve aquela participação, assim, de levar nós para um parque, levar nós para um shopping, sabe? Meu pai, ele foi ausente nesses pontos. Mas eu amo meu pai, assim, de um jeito inexplicável. Só que o meu pai, ele sempre faltou nessa parte aí do carinho. Ele não era ogro. Ele demonstrava o carinho, falava que amava, tudo mais. Só que ele faltava assim, porque 5 irmãos. Lá em casa é 4 homens e uma menina. Meu irmão vai fazer 23, dia 5 agora. Eu tenho 21. Aí tem outro que tem 15, né? A Ana Clara que tem 13 e o Gustavo que tem 11. Então, irmãos, minha mãe não trabalhava, então meu pai tinha que, ele é padeiro, né? Tinha que trabalhar para levar o sustento para dentro de casa. Então faltou dessa parte. E toda vez que eu via Deus assim, eu via ele como um tirano, né? Eu peguei e falei para ele, falei assim, Senhor, eu te vejo como um velhinho barbudo que tá para me julgar. Eu vejo o Senhor como meu pai. E ia ter um momento a sós lá no interior, eu falei assim, eu vou. Só que, Senhor, eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor, falando para ele assim, do jeito assim, firme. Assim, eu quero receber assim, um abraço do Senhor, quero sentir a sua presença, tudo mais. Eu quero, Senhor, ter essa experiência com o Senhor. E aí, irmãos, cheguei no retiro, deixa eu até procurar essa experiência. Teve o primeiro momento, né? O segundo momento, o terceiro momento. Aí chegou lá na hora da gente meditar na Bíblia, e eu já tava falando isso aí pro pastor não, pro Senhor Jesus. Falo assim, Senhor, eu vou meditar, mas o Senhor sabe que eu tenho uma dificuldade assim de meditar na Bíblia e tudo mais. E, né, eu me batizei com 17 anos, então eu sou um bebê ainda aí na fé. E aí o Senhor me impressionou para mim entrar naquele aplicativo lá, aquele aplicativo que eu mencionei por irmãos, né?
E aí, o meu primo Eduardo, ele tem a empresa dele, só que ele vive esse relacionamento com Cristo. Através desse relacionamento com Cristo, o Senhor Jesus restaurou o casamento dele, porque ele chegou a trair a mulher dele, libertou ele da cocaína, ele não podia ter filho, acho que a mulher dele ele era estéril, e o Senhor Jesus falou para ele assim, desse jeito assim, eu vou te dar 2 filhos, deu 2 filhinhas para ele. Então Deus, ele transformou ali a vida do meu primo através desse relacionamento que ele começou a ter com o Senhor Jesus, fazer do Senhor Jesus amigo dele. E é todo dia, irmão, é todo momento, a gente tem que ir lá, né? A gente não pode ver aí que Abraão, Moisés, eles tinham o quê? Uma intimidade com Deus, né? E ele fala assim, Rafinha, você não sabe o que Deus fez. Deus pagou meu boleto e tal, etc. Eu sou o filho preferido dele. Eu sou o filho querido dele. Ele falou assim, não, Eduardo, você não é o filho querido dele, não. Eu que sou o filho querido. Aí a gente contava experiências, assim, que tinha com Cristo, né? Muitas vezes, assim, chegava um momento, às vezes eu não tinha dinheiro para comprar uma marmita, né? Irmão, só vou contar essa experiência aí, deu horário, mas tenham paciência aí. Comprava marmita e falei assim, senhor, tô sem dinheiro para comprar a marmita, tudo mais. E aí, o que acontecia? Ele me impressionou para me entrar no banco. Quando eu entrava no banco, tinha o dinheiro do dízimo e o dinheiro da oferta lá, tudo mais, né? Da marmita. E aí, irmãos, eu lá nesse retiro e tudo mais, eu tava passando um momento assim meio complicado, que eu tava sofrendo por uma menina lá, né? Uma menina do mundo. E o Senhor tinha falado que ia me curar dela, né? Ia me sarar através do texto lá de Oséias. Falou assim, vinde povo meu, pois o Senhor despedaçou e agora ele sarará. Fiz a ferida e a liga lá. Tava doendo muito, não saía não. A gente, quando é jovem assim, a gente sofre. Tá doido. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na reflexão, irmãos. Eu preciso que vocês prestem atenção nisso aí, encara como um recado de Deus para você, para cada um de vocês aí, e para mim também. É uma experiência tremenda. E aí começa desse jeito assim, reflexão. Meu querido filho, irmãos, aonde eu ia, eu falava para ele, eu falava que eu era o filho querido de Deus. Olha o jeito que começa a reflexão. Meu querido filho, falta tão pouco, retornarei para te buscar. Então, por favor, não desista. Sei que está difícil, mas lembra que eu já te alertei sobre isso? Era a situação que eu estava passando pela menina. Ele já tinha me alertado. E aí embaixo continua. Veja os sinais. As contrações aumentam. Os intervalos entre uma tragédia e outra quase não existem mais. O mundo está em colapso. E apesar de tudo, parece desesperador. Isso só significa que o dia do nosso encontro está mais próximo do que nunca. Eu falei assim, Senhor, você não vai me dar meu abraço, né? Tá chegando o dia, o Senhor Jesus está voltando para tirar nós desse mundo. Aí o Espírito Santo continua. Aí eu continuei, irmãos, fala assim, eu anseio pelo momento de te abraçar, mas tudo precisa se cumprir. Muitos ainda precisam me conhecer. Enquanto isso, eu sigo contigo, sem jamais te deixar. Tenho visto as suas lutas, ouvido as suas orações e guardado cada lágrima sua. Incline seu coração para o meu amor e receba o alívio que precisa para continuar sem desanimar. Irmãos, naquele momento que eu li isso aqui, foi como se eu sentisse assim, a mão de Deus tirando todo aquele peso, aquela angústia assim, do meu coração e ter colocado uma paz, mas uma paz assim que eu não sei explicar para vocês. Eu falei assim, Deus, ele me ama, ele é meu pai, ele é meu papai, né? E aí embaixo continua assim, eu te amo, meu querido filho, aguente só mais um pouco, desde a fundação do mundo, espero por esse momento, espere por mim também, até logo. E embaixo fala, né, o fim se aproxima, mas para os filhos de Deus é só o começo. E aí, irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei assim, não tem jeito não. Deus tem que avançar nesse processo aí. E Deus, ele é tão amoroso assim, sabe? A um ponto que uma vez eu passei o dia inteiro, irmãos, falando assim, eu falei assim, Senhor, hoje eu vou falar com o Senhor o dia inteiro. Eu falei assim, Senhor, eu te amo muito. Como que pode, Senhor? A um ponto do Senhor matar o seu próprio filho, colocar seu filho na cruz do Calvário. E isso, irmãos, não se torna um fato. Isso muitas das vezes se torna uma historinha para nós. A gente vê assim, Jesus veio morrer assim para levar nós para o céu. Não, irmãos, Deus, ele abriu mão de tudo ali. Ele
ele colocou ali o filho dele ali, o Senhor Jesus, ele poderia ter caído, que ele era 100% homem também, mas Deus, ele falou assim, não, vou entregar tudo, que vai ter lá o pessoal do grupo, né, que o Rafa vai testemunhar, tudo mais, tudo isso por amor a mim e a você. Olha o tamanho do amor de Deus. Isso é uma das bênçãos, assim, que Deus tem feito na minha vida, sabe? Tive outra experiência também, que eu tava com raiva de Deus. Eu fui clamar de madrugada pela minha família. Comecei lá a rasgar meu coração. Senhor, a minha mãe, Jocilene, meu pai Evaldo, meu irmão Samuel, minha irmã Ana Clara, meu irmão Mateus, meu irmão Gustavo. Intensificava e colocava eles lá nas mãos de Deus, né? E quando eu terminei de clamar, que amanheceu lá, né? Não sei, clamar de madrugada, tinha amanhecido. Na hora o Senhor me impressionou, ele falou assim, desse jeito, ele falou assim, filho, antes de ser sua mãe, ela é minha filha. Antes de ser seu pai, ele é meu filho. E antes de ser seus irmãos, eles são os meus filhos. Meu Deus, ele me mostrou ali e falou assim, eu sou mais interessado em salvar eles do que você. Eu assim, tremendo, né? Deus, ele é muito maravilhoso. E a gente está aqui, irmãos, avançando nesse relacionamento com Cristo, através desse relacionamento que eu tenho com o Senhor Jesus, minha amizade, assim, é meu melhor amigo. Se acontece, irmãos, o que eu vou comer é Enoque. A gente andar como Enoque. A lição da Escola Sabatina tem mostrado isso para nós, né? Como que Enoque andava com Deus, através de um relacionamento com ele, né? Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu faço com o Senhor Jesus. Se eu vou comer a comida, eu vou comendo, eu vou conversando com ele, vou falando com ele. Escolher uma roupa, muitas das vezes ele que escolhe para mim e ele que tem dirigido a minha vida. Hoje eu tô a um ponto, assim, eu tive uma experiência também lá na reunião de oração, que uma mulher estava clamando pelo Espírito Santo, ela chegou para mim e ela falou desse jeito assim, ela falou assim, perguntando para todo mundo, né? Ela falou assim, você quer fazer faculdade tal, e tal, você tal. Ela chegou em mim, ela se frustrou. Ela chegou em mim, ela falou assim, mas foi uma resposta humilde. Ela chegou e falou assim, e você quer fazer o quê? Eu falei assim, eu quero salvar pessoas, o Senhor Jesus voltar. Tô cansado, não quero mais viver nesse mundo aqui. Isso aqui para mim já perdeu total sentido. Isso para vocês, esses irmãos, é algo assim poderoso. Porque eu tenho meu livre-arbítrio. Eu não poderia estar vivendo no mundo das mazelas do mundo, tudo que tinha para oferecer, mas eu já vivi lá. Eu sei como que lá. Aquilo ali é só ilusão, aquilo ali não tem nada. Eu fui uma balada lá, irmãos, pura bobagem, assim, sabe? E aí eu estando com o Senhor Jesus, para mim é mais gratificante eu passar a madrugada com meu pai, se relacionando com ele, pedindo Espírito Santo, depois ao decorrer do dia passar o dia inteiro com o Senhor Jesus, conversando com ele, fazendo dele meu melhor amigo, do que eu estar perdido aí no mundo aí. E o Senhor, ele tem me levado aí a testemunhar para jovens, né? Que têm vivido aí esse mesmo contexto, assim, da nossa vida, assim. Teve uma experiência também, irmãos, que Deus, ele usou para salvar. Essa é a última que eu vou contar, que a gente vai lembrando. Eu tava lá em Osasco, lá, e aí, academia, comecei para academia e tudo mais. Falei assim, irmão, né? Ele é pecador, né? Assim, quando a gente entende que a gente é pecador, miserável, se não for a graça de Cristo na cruz do Calvário, a gente padece. Eu fui pra academia e tal, eu conheci uma menina lá, né? E aí essa menina, determinado tempo nós estava conversando e tudo mais, nunca tive contato com ela, a gente só conversava. Não, na verdade, eu tive contato uma vez que saí assim. E aí, eu tava conversando com ela e do nada a menina me estranhou. Não falava mais comigo e tal. Eu falei assim, Senhor Jesus, como falei pros irmãos, tudo que eu procuro, tudo que eu tenho na minha rotina, eu incluo a pessoa do Senhor Jesus. Eu falei assim, Senhor Jesus, vou ter que contar de uma pessoa aqui pro Senhor. Eu comecei a falar, conheci essa fulana de tal, tudo mais. E Senhor, ela tá me tratando mal, assim. E aí no final, assim, acho que a Ana dela pegou e falou assim, não, eu tô de TPM, irmão, isso aí não é coisa de Deus com a mulher, não. E aí eu falei assim, entendi. E aí eu ia pra academia à noite. Fui com meu primo, indo com meu primo, conversando com o Senhor Jesus na mente. Eu falo assim, Senhor Jesus, quando a mulher tá de TPM, o que acontece? Ou a gente dá chocolate, né? Um carinho ali e tudo mais. O que eu faço, Senhor Jesus? Eu falei assim, já sei, Senhor. Vou comprar um chocolate pra ela, né? Vou comprar um chocolate pra essa menina aí. E aí, só tinha lojinha de R$1, que era perto da casa da minha mãe. Eu queria comprar um chocolate bom, né, irmãos? Vou dar um chocolate lá pra menina, né? E eu falei assim, Senhor,
que eu faço? Eu quero ir em outra loja. O senhor entra nessa loja. Eu entrei na loja de roupa, assim, tá bom, senhor, e agora? Que chocolate eu compro? Né? E aí, na hora, irmãos, eu vi lá um Twix, acho que era Twix, né? Eu vi o Twix, assim, me veio impressionamente pra eu pegar. Só que quando eu olhei pro Soufflé também, me veio a impressão pra eu levar os dois. O Soufflé e o Twix. E aí eu fui fazer academia e tudo mais, ela tava lá de um canto lá, eu tava daqui, né, de boa. E aí quando eu tava indo embora tudo mais, eu peguei e entreguei a sacolinha pra ela. Falei assim, ó, pra você aí. Ela, obrigado e tudo mais. Assim, toma cuidado voltando para casa, né, etc. E aí foi isso. E aí quando eu cheguei em casa, eram umas meia-noite já, eu treinava de noite, né, e na casa da minha mãe, no caso. Isso aí eu tava lá na casa da minha mãe. E ela pegou e mandou um áudio. Irmãos, olha o que essa menina me mandou. Deus usou essa experiência para, tipo assim, mostrar o relacionamento que ele queria ter com ela e me deu essa experiência de mimo também. Hoje eu não tenho mais contato com ela. Foi um período bem curto, assim, sabe? Parece que eu conheci ela, assim, só para testemunhar, falar da pessoa do Senhor Jesus e cada um pro lado, assim, e foi tremendo. Mas eu quero que os irmãos escutem aí. Não sei se os irmãos vão escutar, ó. Mano, eu tô passada que você pegou os 2 chocolates meus preferidos, cara. Como assim? E ela pegou e mandou esse. Vocês conseguiram escutar aí? Só não deu para entender o que ela falou mesmo. Falou desse jeito assim, pastor. Ela falou assim, cara, eu tô passado, como que você pegou os meus 2 chocolates preferidos? Como assim? Entendi. A oportunidade que ela me deu. Aí eu comecei a testemunhar do meu relacionamento com Cristo e tudo mais. Falei assim, ó, você sabia que lá em 1 João 5,12 fala assim, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem que é o Filho de Deus? É o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele é uma pessoa. Então, o que a gente precisa fazer para ter Jesus? Para ter a pessoa do Senhor Jesus, é você conversar, é você ter um relacionamento. Eu comecei a testemunhar, comecei a falar para ela ali, desse relacionamento com Cristo. Mas, irmão, vocês entenderam, assim, a importância da gente se relacionar com Cristo, da gente passar tempo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele me levou a comprar 2 chocolates para a menina, os 2 chocolates preferidos dela, entendeu? Mostrando ali que ele conhecia ela, entendeu? E me usando ali para dar um mimo ali para ela, sabe? Então, assim, se Deus, foi um período muito curto que eu conheci ela. Então, assim, se Deus conhece, ele conhece o coração de cada um dos filhos dele. Ele conhece o coração de cada um de vocês. Ele sabe o que vocês precisam, sabe? Antes de nós pedir, tá na Bíblia isso, né? Antes de nós pedir, o Senhor vai lá e concede. E foi isso que ele concedeu. Eu acreditei que essa menina, ela não é da igreja adventista, né? Ela deve estar intensificando o relacionamento dela com Cristo e nós avançando por aqui. E é isso, irmão, que a gente tem feito, tem procurado aí buscar mais pela plenitude do Espírito Santo, clamando diariamente. Eu conheço jovens, assim, só contextualizar para vocês, mas existem jovens, assim, da minha idade também, que têm buscado pelo Espírito Santo, que têm tido, assim, experiências muito fortes com o Senhor Jesus, sabe? A convicção, assim, que está muito próximo, irmãos, vai ser na nossa geração. Amém. Vai ser na nossa geração que o Senhor Jesus vai voltar. E ele está preparando um povo, sabe? Ele está preparando um povo que esteja ali preparado para ele derramar a chuva serôdia. E a chuva serôdia, ela vai vir o quê? Consequente o quê? A gente não é assim, Deus ele vai derramar a chuva serôdia sobre mim. Não, ele vai derramar sobre um povo que já está pedindo, está buscando ali, está se alimentando da presença dele o quê? Diariamente. E é desse jeito que a gente tem que avançar, pedindo pelo Espírito Santo, intensificando o nosso relacionamento com Cristo. Então, essas algumas experiências que eu estou tendo aí com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, da maneira que ele me alcançou e da maneira que ele tem dirigido a minha vida. Eu queria fazer um pedido para os irmãos aí. Oração nunca é demais, né? Quanto mais oração, mais poder. Queria que vocês colocassem aí a minha família na oração de vocês. Vou estar clamando pela igreja de vocês também, pelo distrito de vocês, pela minha namorada, Sofia, que vocês orem por ela também. Ela é comportora, mas agora ela está lá na casa dos pais dela aí, buscando uma resposta de Deus aí para onde que Deus dirige ela aí para ela comportar. Então é isso, irmãos. E todas essas experiências assim não é para glorificar o homem nem nada.
é para que as pessoas vejam Deus. Aquele mesmo Deus que esteve ali com Moisés, Abraão, Jacó. Ele é o mesmo, irmão. Ele não mudou nada. Nós que mudamos, né? Ele não mudou nada. Irmãos, é como se Deus ele ficasse desesperado o dia inteiro. Ele falou assim, como que eu vou fazer para Josi passar um pouco de tempo comigo? Como que eu vou fazer? E ele fica caçando meios assim para você ir lá passar um tempo de qualidade conversando com ele. Com o irmão Raimundo também, né? Com a Francisca, com a Jocilene, com o Thiago, com todos vocês. Quando a gente olha para Deus, a gente costuma assim ver Deus como? Sentado no trono, né? Vendo as desgraças do mundo acontecendo. Mas, irmão, Deus, lá na eternidade, lá a Trindade, eles ficam desesperados, assim, ó, andando para um lado e para o outro, assim, andando para um lado e para o outro, caçando meios para salvar os filhos dele. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, Deus, ele tá dando uma oportunidade para mim e para vocês da gente ser menos uma lágrima quando ele chorar pelos filhos dele que se perder. Então, hoje, assim, vai lá, seja sincero com o Senhor Jesus, passa tempo com ele, seja menos uma lágrima, irmãos, do rosto da pessoa de Deus, porque hoje ele chora pelos filhos dele que se perderam, pelos filhos dele que se afastou, sabe? Deus, ele chora, ele tem sentimento, e é isso, o caminho é esse, andai por ele. Se vocês estão vendo assim um jovem que já viveu as mazelas da vida, de vícios, de balada, assim, tudo mais, hoje eu tô aqui, testemunhando da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, sabe? E é feito na minha vida e na vida de diversos jovens por aí. Deus, ele tem trabalhado bastante, assim, na nossa vida, sabe? E para honra e glória dele, a gente vai avançar. Para que quando ele volte, a gente vai de encontro com ele, a gente viva aí a eternidade maravilhosa de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, que Deus seja louvado. Vocês coloquem aí minha família aí na oração de vocês. Sempre que precisar, a gente está aqui para testemunhar, para clamar pelo Espírito Santo junto. Viu, pastor? Obrigado.